Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou José Augusto e esse canal é para a gente falar do nosso momento de fé. Hoje eu tenho uma palavra que o Senhor tocou ao meu coração para que eu viesse compartilhar com vocês. Peço que vocês fiquem até o final desse vídeo. Vamos ouvir essa palavra. E a palavra de hoje, meus irmãos, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 em diante. É uma passagem conhecida por quem tem a leitura das Escrituras Sagradas ou já foi em alguma igreja que um padre ou um pastor, alguém falou a respeito disso. É uma ocasião, pessoal, que Jesus estava com os seus discípulos e as pessoas vieram até ele para dizer que Maria e seus irmãos estavam afora do templo onde ele estava reunido com seus discípulos. Então diz assim, no Mateus capítulo 12, no versículo 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Eles queriam falar com Jesus. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teu irmão, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha a importância desta palavra, meus irmãos. Tem um significado aqui muito pesado, fala com a gente coisas que a nossa carne vai contra. O porquê eu estou dizendo isso? Porque se Maria, que era mãe de Jesus, que deu a vida para Jesus, né? Ele saiu do ventre de Maria. E chega nesse determinado momento, ele diz dessa separação, aonde ele fala assim, não, quem são meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe, quem são parte da minha família, é quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nessa hora, ele pega na mão dos discípulos e fala sobre isso. Por quê? Vamos trazer para o dia de hoje, meus irmãos. Hoje, você tem o seu pai carnal, a sua mãe carnal, os seus irmãos carnal, você tem os amigos carnal. Porém, todo aquele que não faz a vontade de Deus, que Jesus coloca aqui, ó, aquele que não faz a vontade de meu Pai, esse não tem parte com a minha família. Então eles não são membros da mesma família de Jesus, mas com essa separação, ele quer dizer, meus irmãos, ele quer dizer que para você ter alguém com você, vivendo intensamente na presença de Deus, formando uma família, meus irmãos, essas pessoas têm que estar alinhadas com os mesmos propósitos e princípios de Jesus. Aqui no caso eram os seus discípulos. Quando os discípulos saem com Jesus e começam a caminhar com ele, o que acontece? Todos estavam seguindo o mesmo princípio de ensinamento que Jesus estava falando, ó, ama o teu próximo, não faça mal ao teu próximo, não roubar, não matar, vocês sabem dos mandamentos. Então assim, Jesus começa a levar os seus discípulos para o mesmo princípio de fazer o quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Então aqui ele está falando de uma família espiritual, meus irmãos. Uma família espiritual. Por isso que dentro da sua casa, eu vou dizer por mim, eu creio no que está aqui nas Escrituras Sagradas, pessoal. E lembra que eu falei para vocês que eu vou dar testemunho da minha vida, da minha experiência com a palavra de Deus, com essa presença de Deus. E eu tenho a minha mãe,
que não tem a mesma fé que eu. Ela não acredita no que está escrito aqui na Bíblia, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas. Ela não acredita. Ela acredita no que o padre fala. Então, assim, é uma crença que é diferente da minha, porque eu não creio no que muitos pastores falam, eu não creio, tá, nas palavras dele. Pai de Santo também não creio nas palavras deles. E também não creio nas palavras do padre. Eu já falei isso para vocês aqui no nosso momento de fé. Eu sou uma pessoa que eu creio nas Escrituras. Aqui, ó. Aqui é a palavra da verdade. E a interpretação que Jesus traz através do Espírito Santo para a minha vida, para mim ter essa interpretação para transmitir para vocês aqui, é o que eu creio, meus irmãos. Então hoje, eu estou falando para vocês de uma família carnal e de uma família espiritual. Porém, meus irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida, tá? Quando eu saí da cidade que eu morava, junto com a minha mãe, com meu pai, ela disse que eu iria embora com meus filhos e que eu iria passar fome. A minha mãe falou que eu iria embora de lá para passar fome, meus irmãos. Que eu iria para uma outra cidade distante e eu e meus filhos passaríamos fome. Só que, meus irmãos, quando eu saí de lá, eu saí debaixo dessa palavra que eu conheço aqui, ó. Desta palavra, daquela que Jesus transmitiu para mim da seguinte maneira: vai diante da minha presença, se santifica, purifica, deixa os pecados, deixa o mal que você fez para trás, começa uma vida nova, seja uma nova criatura na minha presença e eu te darei honra. E assim é a minha vida, meus irmãos. Assim é a minha vida. Hoje, o testemunho da minha vida, do que eu vivo, é a presença de Deus. Desse Deus que repreendeu a palavra maldita que veio da boca da minha mãe, que é o meu sangue, é a minha mãe. Eu nunca vi, meus irmãos, eu nunca vi uma pessoa, eu vou dizer por mim, os meus filhos e pela minha esposa, eu tenho propriedade de falar por ela também, o amor imenso que ela tem pelos meus filhos. Eu nunca vi um pai, uma mãe desejar para um filho o que eu recebi da minha mãe. Você vai ir e você vai passar fome. Meus irmãos, isso nunca pode ser falado por ninguém, mas eu tenho um Deus lá em cima, que olha, que cuida de mim, que me dá tudo que eu tenho, tudo é permissão dele, tudo que eu vivo é permissão de Deus. E ele repreendeu esse mal da minha vida, que a minha mãe profetizou para a minha vida essa maldição, mas como ela não compactua, ela não crê na palavra de Deus. E o Deus que está escrito aqui, esse é o Deus mais poderoso, que é o Criador do céu e da terra e tudo que há nesse mundo. Esse é o Deus que eu creio. Então, por que a maldição que ela desejou para que eu viesse para cá e que eu passasse fome com meus filhos não pegou na minha vida? Não pegou, não deu certo. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu me purifiquei, que eu abandonei os meus pecados, abandonei o mal que eu fazia para poder ter as bênçãos e a proteção dele. A proteção dele. Meus irmãos, tomem cuidado, porque as pessoas que são do seu sangue, eu estou falando do seu sangue, imagina o povo que está nesse mundo aí fora que nem seu sangue não é. Imagina, meus irmãos, se as pessoas que são do seu sangue desejam o mal para vocês, imagina quem é do mundo e que não tem nem o sangue como o de vocês. Por que eu estou chegando nesse assunto, meus irmãos? Porque eu falo com vocês como irmãos no nosso momento de fé e na vida, no dia a dia, no meu trabalho, meus maninhos, meus irmãozinhos, porque dentro de mim há esse Deus que está aqui nessas escrituras, que é um Deus de amor, que é um Deus de purificação e santificação. É um Deus que pede para você abandonar as trevas e viver uma nova vida com Ele. E se você se colocar diante desse Deus que eu estou falando para vocês, Ele te dará honra. E todo o mal proferido pela boca de quem quer que seja,
de alguém do seu sangue, nunca chegará até a sua vida, nunca chegará. Não há ninguém que possa, meus irmãos, ninguém que possa, nada neste mundo e nem em lugar nenhum. O único que pode é Ele. Então vale muito a pena entregar a sua vida, transformar a sua vida para viver nessa conduta com esse Deus maravilhoso. Vale muito a pena, meus irmãos, vale muito a pena. É difícil conduzir uma vida de honestidade, de ser honesto, eu estou falando, de justiça, para não falar de um Deus da boca para fora, assim como eu já falei muitas vezes. Eu dizia que tudo que eu tinha era Deus que me dava, mas era o Deus desse século, o Deus com letra minúscula. E já vou dar uma palavra para vocês, meus irmãos, para corrigir. Nunca digitem nada para ninguém quando se refere o Deus Criador do céu e da terra como D minúsculo. Porque o D minúsculo é o Deus que é o príncipe das trevas, é o diabo, é o Satanás, é o adversário. Esse é o Deus de D minúsculo. Então, quando você usar em qualquer frase para abençoar a vida de alguém, coloca Deus de letra maiúscula, que esse é o Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Que até na letra é importante você transmitir numa fala, numa palavra, numa digitação, numa escrita, para você se referir ao Deus certo, o Deus Criador do céu e da terra. Não o Deus que domina esse mundo aqui pela ambição, pelo pecado, pelo dinheiro. Existe uma fala, meus irmãos, que um dia um cara chegou para uma moça e falou assim para ela: quanto que você quer para você sair comigo? Você quer 5 mil? Ela falou assim: não, eu não vou me vender por 5 mil. Ele chegou e falou assim: te dou 10 mil. Ela falou: eu não quero. Ela recebeu a proposta de 20 mil, eu te dou 20 mil para você sair comigo. Ela pegou e falou assim: ó, eu vou pegar e vou numa delegacia e vou fazer uma ocorrência que você está fazendo isso comigo. Essa pessoa foi e falou assim: eu te dou 100 mil. Ela falou assim: vamos conversar. Vamos conversar. Então esse é o preço que as pessoas pagam para ser corrompida pelo mal, pelo pecado, pelo diabo. Não se vendam, meus irmãos, não se vendam. Não se vendam, porque o que vocês fizerem nesta vida agora refletirá na eternidade. Se vocês conseguirem viver essa vida aqui com justiça, com verdade, na presença de Deus, Ele receberá vocês no céu com a salvação eterna, com a paz, com a tranquilidade. Mas se você se vender neste mundo para o pecado, para a ambição, pelo dinheiro, deste mundo agora, você se venderá a sua eternidade por uma condenação eterna. Meus irmãos, eu fico muito preocupado com isso. E eu busco imensamente a presença de Deus diariamente nas minhas atitudes e nos meus atos, porque eu já falei aqui mais de uma vez e torno a repetir. Eu sei que eu vou embora daqui, nada disso aqui vai comigo. Não vai nada, nada vai comigo. Só vai comigo o que eu fui e o que eu fiz. Se eu fui uma pessoa justa, se eu fui uma pessoa honesta, se eu fui uma pessoa digna de chegar no trono de Deus e receber a salvação lá com Ele, meus irmãos. Porque a certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Então, meus irmãos, sabe, Deus tocou sobre essa palavra comigo hoje para falar para vocês a respeito da família que você às vezes deixa ela para viver uma nova família. E qual é a sua nova família? É as pessoas que vão viver com você no mesmo princípio. É as pessoas que estão preocupadas com esse Deus que está lá em cima, olhando para vocês e vendo se vocês estão sendo pessoas boas, se vocês estão fazendo o seu melhor neste mundo aqui para mostrar para esse povo imundo que vive aí na transgressão do pecado, na condenação das imundícias de prostituição, de tudo que há nesse mundo que tem. As pessoas estão se vendendo. Elas estão esquecendo que aqui é um momento de vida. Uns vão viver 5 anos, 50 anos, 100 anos, não importa. Todos vão morrer. Aí vem a eternidade. Para quem foi bom e para quem foi ruim. Escolhe
para onde vocês querem ir, meus irmãos. E para que eu pudesse ter essa transformação de vida e viver essa plenitude, essa bênção de Deus, viver tudo que Ele tem proporcionado para a minha vida, ficou para trás a minha mãe, que é meu sangue. Então, eu saí do ventre dela, eu não deixo de dar honra para ela, porque ela foi usada por Deus para que eu saísse e estivesse aqui hoje. Porém, depois que eu saí de lá e conheci essa palavra aqui, eu vou falar uma coisa, eu não compactuo com a crença dela, meus irmãos, eu não compactuo. E uma mãe desejar fome para um filho, profetizar na vida de um filho a derrota, não é esse Deus. Não é esse Deus que eu creio. E é esse Deus que me deu proteção, que nada pegou em mim, meus irmãos, nada. Tudo que me desejaram voltou em prosperidade e em bênção. A minha vida hoje é uma glória, é uma honra mostrar na minha família a presença de Deus para esse povo que desejou todo o mal para mim aí de fora. Então, meus irmãos, esse testemunho serve para vocês. Escolhem o que vocês querem para o futuro de vocês, mas nunca esqueçam, vai ter que deixar pessoa do sangue, amigo que come no mesmo prato de comida, porque na hora que Deus começar a agir, meus irmãos, vocês vão ver a separação. Aí vocês vão ver quem é luz e quem é trevas. E aí só ora e fala, Senhor, eu escolhi ficar com você, vamos em frente. É isso, meus irmãos. Eu peço que Deus abençoe e guarde todos vocês de todo mal e que vocês reflitam nessa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.